Uma alimentação saudável, aliada à prática de exercícios físicos, são medidas recomendadas a todos que desejam ter uma vida mais equilibrada. Portanto, a prática de exercícios físicos sem orientação de um profissional pode trazer efeitos opostos. E para falar sobre isso, a educadora física Aline Turazi. Comigo hoje a educadora física Aline Turazi. Aline, seja bem-vinda. Quais os riscos que a pessoa tem se ela não tiver orientação ali na hora do exercício físico? Olha, o risco sempre vai ser claro, né? Além dela não estar tendo essa orientação de forma correta para dosar a intensidade da prática de exercício ou da atividade, porque muitas vezes a pessoa começa a praticar por si, e aí ela não tem esse limite, né? Ela não sabe até onde ela pode ir, quais são os cuidados que ela tem que tomar dentro da individualidade dela. Então acaba fazendo uma intensidade além, ou simplesmente acaba tendo uma entorse, um risco, uma lesão mais grave, seja por falta de fortalecimento, ou seja por excesso mesmo, uma intensidade muito alta. E acaba se machucando, não conseguindo se recuperar, né? E aí acaba abandonando, começa a ter aquela ideia de tipo, isso não é pra mim, não deu certo, porque fez de uma forma errada, né? Nós vemos muito comum, nós vemos aí os parques, né? Que a gente vê aquelas academias de idosos, nós vemos também as pistas, e às vezes a pessoa vai lá, vai fazendo, ela não tem uma noção de padrão de movimento de forma correta, postura e tudo mais, onde ela acaba se lesionando, né? Seja por excesso ou seja por uma movimentação errada, né? E também tem a questão do fator também que às vezes a pessoa não sabe que tem um problema de saúde, seja cardíaco, né? Ou algum outro problema mais grave e acaba sobrecarregando aí e correndo risco além, né? Sim, e não é só na musculação. Se a pessoa também não souber correr, por exemplo, já é um risco. Com certeza. E principalmente que às vezes a pessoa já associa, né? Vou correr para poder emagrecer, Sim. Né? E aí ela tem que considerar também que o sobrepeso, isso vai gerar uma sobrecarga nas articulações, aumentando o nível, o risco de lesão nas suas articulações, seja joelho, tornozelos, quadris, coluna, né? E aí às vezes começa a sentir uma dor e acha que aquilo é comum e acaba não associando aquela atividade que ela começou a fazer de intensidade, né, sem estar programada. Por isso que a importância aí da gente ter a orientação de um profissional, que o papel dele nada mais é que te programar, né, fazer uma programação dos seus treinos e também acompanhar para que você tenha uma execução segura, adaptada dentro da sua necessidade, porque às vezes a pessoa tem uma limitação, né, física ou até mesmo seja ela permanente ou temporária. Então é importante esse acompanhamento para que a gente vá adaptando os treinos ou aquele exercício ou atividade que ela está praticando de forma correta. Aline, e o excesso também prejudica? Com certeza, seja o indivíduo que já está habituado ou não, o excesso ele pode gerar um overtraining, né? Que é aquele cansaço, aquele esgotamento, onde o nosso corpo ele não consegue se recuperar. E aí vai trazendo lesões, vai agravando algumas situações que a gente pode já ver, seja com conhecimento ou não, que esse indivíduo já tenha. Aline, o sedentarismo também é um grande problema. Quais as consequências, de forma geral, na saúde mental? O sedentarismo, né, hoje eu falo que é a doença do século, né? E a gente precisa trabalhar isso. Nessa pós-pandemia, a gente já vem percebendo um comportamento diferenciado aí das pessoas. Elas já estão começando a se incomodar, a ver a necessidade, sim, da prática de um exercício, a prática de uma atividade contínua. Mas, assim, toda atividade, ela é positiva, seja uma simples caminhada ou uma simples reeducação alimentar, vai somar para quem está saindo desse sedentarismo. Mas é importante que ela busque uma orientação profissional, né? Claro, primeiramente, faça um rastreio da sua saúde, de como que está a condição de saúde atual, para já ir procurar um profissional de educação física, para que ele possa fazer uma programação dos treinos ou da modalidade esportiva que essa pessoa tenha escolhido praticar, né, de forma coerente, né, pensando nessa individualidade, para que a pessoa consiga ter uma prática
constante, né? Eu falo que o exercício físico, a atividade física na nossa vida, ela tem que ser um hábito, tem que ser um estilo de vida, né? Ela tem que ser uma somatória. Mas também tem o outro lado que não adianta a gente também só praticar a atividade, a gente tem que pensar também nos hábitos de vida, lá na alimentação, né? O que eu posso melhorar nos meus hábitos alimentares, né? Sem terrorismo nutricional. Então, é encontrar o equilíbrio entre os excessos e o controle, né? Ter o equilíbrio ali, tudo muito balanceado, que eu acho que isso faz muito mais sentido do que a gente se privar de tudo e não conseguir ter uma constância e levar isso como um hábito de vida, né? Para o resto da vida e ter uma vida mais saudável e com mais longevidade. Aline, muitas pessoas acham, por já ter uma rotina corrida, não precisa de exercícios, né? Até brincam, eu treino o dia inteiro. Esse é um ponto que muitas pessoas trazem, eu acho que isso é muito importante, adorei essa pergunta, porque realmente, né, às vezes a gente associa o nosso trabalho, a nossa função, a nossa rotina do dia a dia, como tá pago o meu treino, né? Porque eu trabalho como exercício. E é totalmente diferente, porque quando você vai treinar, seja musculação ou algum esporte, primeiro, você já não está com aquele pensamento de trabalho, já muda ali, né? Outra coisa é que a gente vai fazer um trabalho apropriado para desenvolver, né, para melhorar força muscular, para aumentar a densidade óssea, né, com sobrecarga e tudo mais. E aquela pessoa que faz o treino certinho e o famoso dia do lixo, funciona ou desregula o organismo? Olha, é claro que esse dia do lixo não pode ser todos os dias, né? Mas, como eu disse, faz parte, né, da nossa socialização também, ter aqueles momentos em família, entre amigos. E tudo bem, desde que esse dia do lixo seja programado sem terrorismo nutricional. Saiu da rotina, volta para a rotina no dia seguinte. Vale uma pizza. Vale uma pizza. Cerveja. Também. Tudo controlado, não tem problema, estando dentro da programação, né? E sem excessos, como eu disse, para que você, né, não seja prejudicado. Se você busca um resultado, né, físico, eu falo mais estético, eu quero aquele abdômen trincado, a gente não tem como fugir muito, tem que ser um pouco mais radical. Mas para a gente ter aquele físico legal, botar aquele biquíni, ir para a praia no verão, né, curtir com os amigos, com os familiares, gente, dá para encontrar o equilíbrio, como eu disse, mas o importante é voltar à rotina. É claro que a questão de rendimento físico, no dia seguinte, às vezes vai ser um pouquinho mais difícil ali, né? Dá aquela vontade de beliscar as coisas, dá aquela preguicinha de ir para academia e tudo mais, mas o importante é voltar à rotina. Normalmente o corpo vai dar aquela reclamadinha. Acho que reclama por ser algo ali que o organismo não esteja acostumado. Sim, ele precisa dar conta, né? De metabolizar, seja o álcool, seja aquele excesso de alimento, né? Que a gente colocou no corpo e aí tudo bem, às vezes vai ficar mais retido, né? Aquela mais inchadinho. Em alguns casos, se a pessoa está numa restrição, né? A chance dela querer continuar furando ali aumenta um pouquinho. Então, às vezes, se a pessoa ainda não tem esse autocontrole, dificulta. Mas o importante é voltar à rotina, só isso. Aline, são informações muito importantes. E como te encontra nas redes sociais? É só me seguir lá, alinerodrigues.st, ou também através da nossa rede social da Academia azurrofitness.caçapava ou azurrofitness.lagoinha, que você vai ter muita informação, muita dica, tá, Stephanie? É só acompanhar lá. Eu adoro poder compartilhar, né? Até o meu dia a dia referente a como é a minha rotina de treino, rotina alimentar, dar dicas, e vai ser um prazer tê-los lá nos acompanhando. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar lá, estou à disposição para poder te ajudar, tá bom? E obrigada, foi um prazer estar aqui hoje. Agradeço.